A palavra e glorificar o Senhor também pela vida da irmã Graça, por ser a casa, né? Que o Senhor continue abençoando, está trazendo a presença para esta casa. Glória a Deus. A vida da Fran também, da pastora Fran. Glória a Deus. Do meu tio Jorge Elias. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, desde o momento que a Jaque fez o convite para que eu pudesse estar aqui trazendo, é sobre a mulher do fluxo de sangue, juntamente com o milagre da filha de Jairo, né? São duas histórias em um texto só. Eu vou estar lendo aqui com as irmãs, os irmãos. É uma leitura um pouco extensa, mas eu quero ler para a gente poder decorrer falando no nome do Senhor. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, versículo 21 vai dizer assim: Tendo Jesus voltado para outra vez à margem do barco, estava com ele uma grande multidão. Enquanto Jesus estava saindo da beira do mar, chegou ali um dirigente da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, Jairo se prostrou aos seus pés e lhe implorou para que insistisse. E disse: Minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as suas mãos para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele. E uma grande multidão seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que, havendo 12 anos sofrendo de uma hemorragia, ela padecia muito sobre este sofrimento. Já tinha sido cuidada de vários médicos e gastara tudo quanto tinha. Em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou. E porque pensava: se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu que o seu corpo estava livre daquele sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que havia saído poder. Virou para a multidão e perguntou: Quem é que tocou no meu manto? Respondeu aos seus discípulos: Mestre, vê que a multidão está aglomerada, estão ao seu redor, e ainda pergunta quem é que te tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor e disse: Feito isso, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Glória e aproximou aos seus pés, tremendo e com medo, e contou-lhe toda a verdade. Então lhe disse: Filha, a sua fé te curou. Vai em paz e fique livre deste teu sofrimento. Enquanto Jesus ainda falava com ela, chegou algumas pessoas até Jairo e disse: Sua filha já está morta. Não importune mais o mestre. Não fazendo caso que eles disseram, Jesus se dirige ao príncipe da sinagoga e diz: Não tenha medo, somente creia. E não deixou que ninguém seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Quando chegou à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço e viu gente chorando, se lamentando em alta voz. Então Jesus disse: Por que este alvoroço e esse lamento? A criança não está morta, ela apenas dorme. Então começaram todos a rir de Jesus. Porém ele ordenou que saísse e consigo só deixasse o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Entrou na casa da moça e disse: Talita cumi, que significa: Eu te ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E Jesus deixou todos atônitos e ordenou para que expressassem, não dissessem a ninguém, mas mandou que dissessem para ela apenas para comer. Essa tradução da minha Bíblia é bem diferente, né? Mas os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer: o médico não deu, o homem não deu, a mulher não deu, mas o Deus de Israel estava Glória ali para a Deus, mudar o aleluia, cenário Jesus. daquela Glória mulher. a Deus, E a Bíblia vai Jesus. dizer que quando Jesus está passando, está ali uma multidão, e a multidão apertava e oprimia Jesus. Não era uma multidão que queria Jesus, mas era uma multidão que queria acompanhar Jesus pelo que Jesus fazia. Era um povo que só ia para ver o que Jesus estava fazendo. Eles não queriam Jesus em suas vidas, eles queriam ver o que Jesus estava fazendo, mas aquela mulher queria algo diferente. Glória Hoje a Deus, nós temos uma forma de pensar que Jesus precisa nos abençoar, ele tem que nos abençoar. Então aquele povo era mais ou menos assim: eu vou estar perto de Jesus porque se ele tocar em mim, eu vou ser curada. Eu vou estar ali perto de Jesus porque se ele tocar em mim, a forma vai ser diferente. Mas aquela mulher, ela mudou a forma de pensar. O médico não deu, o homem não deu, a mulher não deu, mas o Deus de Israel estava Glória ali para a Deus, mudar o aleluia, cenário Jesus. daquela Glória a mulher. Deus, E a Bíblia vai Jesus. dizer
vê que quando Jesus está passando, está ali uma multidão, e a multidão apertava e oprimia Jesus. Não era uma multidão que queria Jesus, mas era uma multidão que queria acompanhar Jesus pelo que Jesus fazia. Era um povo que só ia para ver o que Jesus estava fazendo. Eles não queriam Jesus em suas vidas, eles queriam ver o que Jesus estava fazendo, mas aquela mulher queria algo diferente. Glória Hoje a Deus, nós temos uma forma de pensar que Jesus precisa nos abençoar, ele tem que nos abençoar. Então aquele povo era mais ou menos assim: eu vou estar perto de Jesus porque se ele tocar em mim, eu vou ser curado. Eu vou estar ali perto de Jesus porque se ele tocar em mim, a forma vai ser diferente. Mas aquela mulher, ela mudou a forma de pensar. Surpresa de todos que estavam lá, a menina retornou à vida. Glória a Deus, aleluia. A vida chegou, a vida chegou. Abraça o seu milagre, a morte foi embora. Jesus está na casa, o choro acabou. A vida chegou, a vida chegou. Abraça o seu milagre, a morte foi embora. Glória a Jesus Deus. está na casa, o choro acabou. Ele ainda faz milagre, ele ainda faz milagre, ele ainda faz milagre. E ele ouviu de falecer, e Jesus falou: você só precisa crer. Jesus tem autoridade sobre a morte, sobre a vida. Ele cura qualquer ferida, e ainda que esteja morto, viverá. A menina ouviu a voz do mestre, ordenando: se levanta. E pra surpresa de todos que